Eles pararam de latir, então vamos voltar rapidamente. Eu tenho também uma versão em vinil, é aquela mesma versão em CD, lançada pela Dark Descent e também pela Decrypt, que é um subselo da própria Dark Descent. Tem o disco deles, né, o full length deles, que é o Rotting in Hell, que foi lançado em 93, e tem duas demos lançadas em 93 e em 92, como dá para ver aqui. Inclusive esse vinil eu acho que é colorido. É isso mesmo. É um vinil duplo, vinil vermelho. Muito legal esse lançamento aqui da Dark Descent. O outro CD, né, do Rotting in Hell, essa é a capa tosca pra cacete, né, puta merda. Bom, é a mesma versão que tem ali, é o mesmo conteúdo, o vinil, o CDzinho como dá pra ver aqui, é um CDzinho duplo. Bom, e o que a gente tem nesse Deteriorate? O debut deles foi lançado em 93 pela JL América dos Estados Unidos, que também lançou um outro aí que eu já mencionei anteriormente, agora eu não me lembro qual foi. É o primeiro full length deles. E assim, essas coisas talvez não sejam legais para quem é da banda ouvir isso, mas para quem não conhece o som, você fazer essas comparações são úteis. Eu diria que é mais ou menos como uma versão satânica e mais lenta do Cannibal Corpse. É esse que é o som do Deteriorate. Inclusive, a influência do Cannibal Corpse é perceptível. Nos riffs, você vê algumas coisas que o Cannibal costumava fazer. Mas, assim, talvez onde seja mais claro são nos andamentos, nas dinâmicas de bateria. A bateria lembra muito aquela batida quadradona dura, né? Aquela elevadatura bem quadrada, né? 4x4, né? Tecnicamente era isso. A levada dura do Paul Mazurkiewicz, né? Aquela levada bem quadrada dele e com pouca acentuação, né? Lembra demais aquelas batidas do Paul Mazurkiewicz do Cannibal Corpse. E eles combinam muito bem o Deteriorate. Partes mais rápidas e brutais à la Cannibal Corpse, com umas partes mais cadenciadas. Eles têm muito mais parte cadenciada do que o Cannibal antigo tinha. Umas partes mais cadenciadas e assim com uma certa atmosfera maligna. Assim, não chega a ser bem black metal, mas uma atmosfera assim realmente mais malvada, sabe? Dá essa sensação. Os vocais assim são bem desesperados. Mas assim, quanto ao vocal, eu acho que eles podiam ser um pouquinho menos secos, podiam ter dado um pouquinho mais de profundidade para eles, talvez com um pouco mais de reverb. Eu às vezes acho que eles são legais assim e soam uma coisa meio desesperada mesmo, os vocais deles serem mais assim esganiçados, vamos dizer assim. Mas às vezes eu acho que cansa um pouco, podia ser um pouco menos seco o vocal. E assim, de uma maneira geral, na música da banda, eles têm um certo clima macabro, sabe? Mais assim, maligno, como eu tinha falado, muito bem construído. E é interessante porque não que tenha um clima black metal, não é isso, não tem. É puro death metal aqui. Na verdade, o clima deles é mais brutal. É um pouco mais naquela linha que depois o Cannibal Corpse desenvolveu, né? E influenciou muitas bandas de brutal death metal, né? O Cannibal Corpse é uma banda que influenciou, embora não seja uma banda exatamente de brutal death metal, ele influenciou essa cena, né? E esse Deteriorate tem essa influência mais brutal do Cannibal. E é aí que está o diálogo dele com essas bandas que depois fizeram mesmo brutal death metal americano. Mas ele tem uma coisa assim, essa coisa mais maligna, que às vezes lembra um pouco um conceito de black metal, mais do que propriamente a música black metal. Tanto eu acho que tem esse conceito,
que o segundo full length deles, eles lançaram um segundo full length em 96, um full length até que eu não conheço, eu nunca ouvi esse full length deles aí, li críticas negativas sobre, inclusive, isso, mas não sei, eu teria que ouvir. Que aí eles incorporaram mesmo elementos de black metal e passaram a fazer um death black metal. Esse Deteriorate. Então eu acho que esse Deteriorate já é uma banda ainda de old school death metal, mas que já tem alguma interface com o que veio a ser considerado depois brutal death metal na segunda metade dos anos 90, né? Meados para a segunda metade dos anos 90. Bom, outra banda também americana e que também tem, para mim, já essa interlocução com o brutal death metal da segunda metade dos anos 90 é o Paralysis. Paralysis. Esse aqui é o único disco deles, o full length deles que foi lançado em 92, foi lançado pela Grindcore americana e chama Patrons of the Dark. Foi lançado em 92, né, como eu disse, pela Grindcore americana. Eles são dos Estados Unidos, é uma banda de St. Louis. Inclusive, eles são da mesma cidade de uma das minhas bandas favoritas de death metal de todos os tempos, que é o Incubus, que também é lá do estado americano de St. Louis, né? La Metralie, que é não sei como é que pronuncia direito isso, porque a palavra, a origem é francesa, né? Não sei como é que eles falam isso nos Estados Unidos. La Metralie, não sei. É o nome da cidade, que é o Paralysis, e é o Incubus também, né? O Incubus que eu já mencionei, dos irmãos Howard, que era meio americano, meio brasileiro, né? Esse negócio. Eles são da mesma cidade, esse aqui. Esse Paralysis, esse disco aqui é o único disco deles, o único full length. Eles gravaram isso e a banda acabou. É um death metal bem americano, e aqui é que tá, é bem brutal, som bem brutal, e é aqui que tá para mim a interlocução deles com o brutal death metal da segunda metade dos anos 90, assim, do ponto de vista estrutural mesmo, para falar uma coisa bem objetiva. Eles têm muito daquele chugging, né? O chugging, o famoso chugging do brutal death metal, né? O brutal death metal adora, né? Esse chugging do slam, né? E também usam em outras coisas, né? O Mortician também usa muito o chugging, né? Bom, essa banda, o Paralysis, que eu tenho também o CD dele aqui, foi lançado pela Morbid Generation da Alemanha, e esse CD aqui também é bem legal porque vem com as demos, a demo de 90 e a demo de 91. Aliás, o vinil, que também é dessa gravadora, esse selo alemão, Morbid Generation, eu acho que também tem, eu acho, agora não tenho certeza, eu acho que também tem esse material em da demo deles. Bom, mas então eu estava falando do chugging, né? E para mim é aí que está a ligação maior com o brutal death metal, do Paralysis. Eles usam muito esse chugging não com slam, não tem slam aqui, mas eles usam muito isso. E é isso que dá essa lembrança do brutal death metal, né? Eles usam massivamente esse recurso do chugging, e isso me lembra muito a cena de brutal death metal que ia ter depois. Isso dá uma brutalidade no som deles. Além disso, o vocal é super brutal. O vocal também já é alguma coisa que lembra brutal death metal mesmo. Assim, ele é tão downtuned que dá quase a impressão que ele é daqueles vocais que tá embaixo d'água, sabe? De tão downtuned que é. Não chega a ser aquele pig squeal do brutal death metal, mas é quase isso. Quase isso. Lembra os vocais de brutal death metal. Mas, assim, contrariamente ao brutal death metal, porque ele não é uma banda de brutal death metal, né? Senão eu não estava nem apresentando aqui, e nem é considerado isso. O Paralysis é uma banda de death metal old school.
Mas, é assim, ele tem aí já outros elementos que não são característicos do Brutal Death Metal. Ele tem um pouco de melodia, às vezes, por cima das bases. Uns andamentos também mais lentos, não de slam, não é isso. Uns andamentos mais lentos mesmo de Death Metal Old School. Mais lentos, não exatamente Doom, mas mais cadenciados e também meio tempo. Eles têm mais esse tipo de andamento, mais lento ou mais meio tempo, e de vez em quando aparece um blast beat. Mas assim, não diria, porque lá na Metal Archive está classificado como uma banda de death metal grind. Eu não acho que é grind, não. Eu discordo dessa classificação. Tem pouquíssimo blast beat, não tem uma pegada grind, não. Eu discordo. Há uma produção muito boa para esse estilo, né? Já quase no Brutal Death Metal, né? Uma produção boa, assim, uma produção meio sufocada, mas bem pesada. Então esse Parálises assim já é uma banda que para mim tá chegando na fronteira pro Brutal Death Metal, mas eu ainda acho que tá do lado do Death Metal Old School. Só tem elementos que seriam depois bem desenvolvidos no Brutal Death Metal, mas a base do som é Death Metal Old School. E a última banda que eu vou apresentar nisso que eu tô chamando de um Death Metal mais brutal. Veja, eu não tô chamando de Brutal Death Metal. Estou chamando de Death Metal Old School mais brutal. Vou mostrar aqui uma banda também, agora um pouco inusitada, uma banda da Europa, uma banda da Eslováquia, Dementor, da Eslováquia. Dementor. Esse disco deles aqui chama The Church Dies. É o debut deles, o álbum de estreia. Essa versão que eu tenho aqui é uma versão lançada pela Dark Descent, que tem também a demo deles chamada Morbid Infection. Esse Dementor, ele, como eu disse, é uma banda da Eslováquia, foi lançada em 94. Foi lançado por um selo chamado Immortal Souls, que é lá da Eslováquia. Foi lançado originalmente em tape, e eu tenho essa tape. Tá aqui o First Press. É isso aí, é uma tape. Foi lançado em tape na época. Esse play do Dementor, The Church Dies. Tá aqui, profissional. Uma demo não. O full length deles, lançado de forma já bem profissional. Lembra os lançamentos, inclusive, da Polônia. Bem profissionalzinho. Printed, colorido. Né? Esse aqui, então, é o First Press que eu consegui. Da Immortal Souls da Eslováquia, lançado em 94. Eu tenho aqui na minha coleção. Tapezinho original. Já mostrei o CD, que foi relançado recentemente pela Dark Descent. O que nós temos para falar aqui desse disco do Dementor? É o primeiro full length deles, porque eles têm outros plays. A banda continua aí, eu acho que até hoje. Eles têm vários discos. E os outros plays dele, eu já ouvi. A banda continua interessante. Essa não se perdeu, não. Essa eu acho que é uma banda que continua com lançamentos interessantes. O que a gente pode falar desse som? Um vocal muito brutal, já dialogando com o Brutal Death Metal americano, né? Tem até assim, é uma mistura daquele vocal abafado do Brutal Death Metal americano, misturado com Barney Greenway do Napalm Death. É mais ou menos assim o vocal. Uma timbragem bem crunchy, bem assim, afiada, bem... mas até eu usei o termo afiada, mas não é esse o termo que é melhor, não. Porque sou enferrujado, né? Ferrugem não tem a ver com coisa afiada. Ela, assim, é como se fosse pensa numa serra meio enferrujada. Eu acho que essa que é a metáfora que eu conseguiria fazer melhor. Ela rasga, mas
ela rasga, não é um corte limpo, ela rasga arrebentando a pele mesmo. É essa que é a metáfora que eu consigo pensar da timbragem das guitarras, uma serra enferrujada, mas que corta mesmo, arregaça. Tem uma timbragem muito legal, muito feroz. Outra coisa também nas composições me lembra um pouco o Suffocation americano. Tem muitas mudanças de andamento, embora não seja nem tão brutal quanto o Suffocation e não seja tão técnico quanto o Suffocation. Mas me lembrou um pouco o Suffocation. E também tem as composições, são muito boas as composições, e elas são orientadas claramente por riff. E isso é interessante, porque agora cabe falar uma coisa em relação ao Brutal Death Metal. Uma das características das bandas de Old School Death Metal, que as bandas de Brutal Death Metal, em geral, alteraram, é que o seguinte, as bandas de Old School Death Metal são claramente músicas feitas com um centro num riff. O centro no riff. E essa banda de Mentor é isso. A música está construída em redor de um riff. Já as bandas de Brutal Death Metal mesmo, as bandas mesmo, que a gente fala que isso é Brutal Death Metal, não que tem alguma coisa de Brutal Death Metal, como essa de Mentor tem. Nas bandas de Brutal Death Metal, em geral, a música não é construída a partir de um riff. É isso que é o interessante. As bandas de Brutal Death Metal, elas são construídas, se eu pudesse colocar assim, elas são construídas em volta de um chugging, não de um riff. Elas são construídas em volta de um tipo de palhetada e de um tipo de andamento, mais do que do tipo de um riff. E isso é muito claro nas bandas de Slam Brutal Death Metal. As bandas de Slam Brutal Death Metal, o centro de gravidade da música delas está no slam, naquele chugging. Tchum, 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 tchum. Aquilo é o centro de gravidade da música. O resto da música funciona como os outros elementos da música funcionam como um certo empacotamento daquele cerne que é o chugging. O chugging no slam. Aquele é o centro de gravidade do Brutal Death Metal, das bandas de Brutal Death Metal. Isso é claríssimo, por exemplo, numa banda fantástica, por exemplo, que tem um disco fantástico para os padrões do Brutal Death Metal, né? Você pode achar que o Brutal Death Metal é uma porcaria, então tudo ali vai ser ruim. Mas assim, se você entender a proposta do Brutal Death Metal, que não é carregar a música no riff, se você conseguir compreender isso e conseguir comprar essa premissa, porque você tem que fazer isso para entrar, para conseguir compreender o Brutal Death Metal. E isso é muito interessante, porque eu vejo que muita gente, e aliás foi a minha dificuldade durante muito tempo com o Brutal Death Metal, foi que eu procurei no Brutal Death Metal coisas que não eram da proposta, então é óbvio que você jamais vai encontrar ali. Então se você for ouvir Brutal Death Metal procurando, em geral, eu estou fazendo uma simplificação, mas se você for procurar, buscando, como no Old School Death Metal, o riff, você não vai achar, cara, e aí você não vai entender o som, você vai achar ruim. Você vai achar que é uma música pobre. Mas o problema é que eles não estão preocupados em compor uma música com base no riff. Eles compõem a música com base nesse chugging do slam, principalmente das bandas que são de slam. Nas bandas que são de Brutal Death Metal, não de slam, aí a coisa é um pouco diferente. Mas, enfim, eu estou usando aqui o Brutal Death Metal do slam, o slam Brutal Death Metal, porque eu acho que fica mais claro isso que eu estou querendo dizer. Então, o que eu estava dizendo? O Dementor. Por que o Dementor não é uma banda de Brutal Death Metal e eu estou apresentando ele como uma banda de Death Metal Old School, embora ele tenha muitos elementos do Brutal Death Metal, né? Ele até lembra o Suffocation. Por que eu estou fazendo isso? Por conta, por exemplo, dessa característica. Eu percebo que a música do Dementor, o centro de gravidade dela está no riff. No Brutal Death Metal, o centro de gravidade do Brutal Death Metal não está no riff. Então, assim, por isso, ele não é uma banda de Brutal Death Metal, é uma banda de Old School Death Metal, apesar de ter elementos do Brutal Death Metal.
Bom, esse vídeo não é um vídeo pra gente bater papo sobre estruturas musicais, nem teoria musical, e nem sobre Brutal Death Metal. Então eu vou deixar essa coisa só indicada. Futuramente eu vou fazer um vídeo sobre Brutal Death Metal, que é um estilo que, assim, até há uns 3 anos atrás eu não gostava. Esse Brutal Death Metal americano, porque também tem 2 tipos de Brutal Death Metal, né? Tem esse Brutal Death Metal brasileiro do Crisium e tem esse Brutal Death Metal americano do Dying Fetus e que depois deu no Devourment e essas outras bandas, que são 2 coisas muito diferentes e que se usam mesmo a terminologia. Também tem que separar essas 2 coisas. Mas assim, até uns 3 anos atrás, eu praticamente não gostava de nada de Brutal Death Metal americano, uma outra coisinha, e só de uns 3 anos pra cá é que eu comecei a cair a ficha do que é realmente esse negócio, e aí eu comecei a curtir esse lance. Eu entendi e passei a curtir realmente o Brutal Death Metal, porque sempre me intrigou o Brutal Death Metal, porque assim, era uma coisa, eu percebia que era uma coisa extrema, era uma coisa porrada, quer dizer, naturalmente é uma coisa que me atrai, mas eu não conseguia gostar. Então, assim, foi legal quando caiu a ficha e eu comecei a perceber quais são realmente os elementos estruturantes do Brutal Death Metal e passei a ver ele com o olhar do Brutal Death Metal e não com o olhar de um fã de old school Death Metal tentando entender o Brutal Death Metal. Porque aí realmente a única coisa que você vai conseguir quando você olha com os olhos de uma outra coisa é achar aquele troço ruim. Você tem que aprender a ver com os olhos da própria coisa, a olhar ele por dentro e não com o olhar de fora. Bom, terminei de falar então do Dementor, era isso que eu tinha para dizer. Eu só vou mostrar uma coisa aqui que eu esqueci de mostrar quando eu falei do Extreme Deformity, que foi a última banda que eu apresentei dentro daquela coisa do death metal mais clássico, né, do que eu chamei de puro death metal. É que, assim como esse do Dementor, eu também tenho o First Press do Internal, que é essa fitinha húngara de 93, que aqui está, do Internal, que é o debut deles, vou mostrar a fitinha também. Tem um jeitão parecido, todas essas, né? Eu tô vendo isso, né? Porque eu conheci muito essas fitas polonesas, mas agora que eu tô conhecendo um pouco mais de outros lugares que era da antiga cortina de ferro, do leste europeu comunista, eu tô vendo que eles têm um certo padrão aí. Não sei se foi um know-how que foi exportado dos poloneses para eles, todos eram mais ou menos assim mesmo, também tinham as suas tradições de produzir tapes, né? Talvez fosse uma coisa que eu achei que era polonesa, mas era de toda aquela cortina de ferro, né? Produzia essas tapes muito legais, muito profissionais, né? Olha aqui que bacana ela, Pro-Printed, bem bacana, bem bacana. Lançamento lá da Hungria de 93, e eu tenho aqui na minha coleção o First Press do Extreme Deformity, uma banda bem legal. Bem, com isso eu vou também dar mais essa parada no vídeo, e assim, como eu já percebi que esses vídeos ainda tem bastante coisa para falar, eles estão ficando muito longos, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou parar esse vídeo e eu vou apresentar esses 3 vídeos nessa semana, e eu vou fazer a gravação dos outros para completar esses 25, mas aí eu vou dividir, eu acho que possivelmente em mais 3 vídeos, e vou apresentar isso na próxima semana, como eu fiz, né, em relação, por exemplo, àqueles vídeos do Black Metal norueguês, que ficaram muitos vídeos, né? Então, eu vou parar esse vídeo de apresentação, esse terceiro vídeo dessa semana aqui, já chamo para continuação desses 25 discos de death metal para os próximos 3 vídeos que eu vou publicar na próxima semana. Vou então parando por aqui e, como sempre, keep pounding metal!